hoje eu estou recebendo aqui na nossa TV SEAP, Dr. Ricardo Rocha, advogado, e o Clério Rios, que é CEO da Nível 3 TI. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por terem aceito o convite de estar aqui comigo hoje. Obrigado você, Amanda. É um prazer a gente estar aqui. Obrigado, Amanda. Boa tarde a todos e vamos falar sobre o tema aí. Vamos explicar para as pessoas, descomplicar a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Essa lei aí entrou em vigor em setembro de 2020, estou correta? Como é que a gente fazia antes para proteger os dados? Quem é que me explica? Proteção de dados, né? Ela sempre foi uma necessidade, muito mesmo antes da lei, né? Porque hoje quando você perde um dado, você está perdendo até mesmo o patrimônio da empresa. Então, o diferencial é que a lei veio para conseguir punir, né, devidamente quem merece responder pelo dado ou não. Antes disso, a gente teve o Marco Civil, que começou a pincelar um pouco sobre isso, e a nossa própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela segue o modelo europeu e ela consegue responsabilizar quem tem a posse dos dados, né? Antigamente, se você perder, você foi invadido, alguém conseguiu roubar seus dados e você vazou com dado sensível de algum cliente seu. Existem jurisprudências que diziam que você era tão vítima quanto a pessoa que perdeu esse dado, né? Então, não tinha um responsável pela manutenção dos dados, né? E a lei veio aí para colocar os pingos nos is e botar quem de fato responde pelo armazenamento desse dado aí e como vai funcionar isso daí. E juridicamente, né, Ricardo, foi um grande salto. Aí a gente tem que passar para o doutor Ricardo aí. Na verdade, a lei, como ele disse, como o Clério disse, ela veio a reboque, bebeu água na fonte da lei europeia, que é a RGPD, e que já multou em janeiro 1,7 bilhões de reais de multas para empresas da Europa. Então, assim, o que acontece? Essa legislação, ela pune administrativamente, vai ter uma agência reguladora, e ela vai punir administrativamente as empresas que não se adequarem às suas exigências. Quais são as exigências? Tratamento dos dados, a proteção dos dados, a proteção da privacidade do cliente, do consumidor. Então, a lei visa exatamente, como disse o Clério, proteger as informações e atribuir quem é o responsável pela proteção das informações. E agora as empresas são os responsáveis. Exatamente. É importante a gente colocar isso no dia a dia das pessoas, né? O que quer dizer? Antes da lei, se acontecesse algum vazamento, alguma coisa com um dado meu dentro de uma empresa, tanto eu quanto a empresa éramos vítimas desse vazamento. Depois da lei, a empresa é responsável pelos meus dados. Então, se há um vazamento de um dado meu partido de determinada empresa, que seja da SEAP, por exemplo, né? Ela é responsável por isso. Seria isso? Assim, trocando em miúdos? Exatamente. Ela não só é responsável pelo vazamento dos dados, ela tem que explicar para o consumidor como ela está tratando aqueles dados, quais são os dados que ela armazena e qual a finalidade do armazenamento daqueles dados, do tratamento daqueles dados. Então, qualquer consumidor, a partir da vigência da lei, pode solicitar à empresa que dados você tem meu, por que você tem esses dados e como você está utilizando esses dados. Então, e a empresa tem um prazo para responder sobre essa indagação de qualquer consumidor. Então, a partir da vigência da lei, que já está em vigor, mas a punição só começa, salvo melhor juízo, em agosto. Então, a partir da edição da lei, as empresas não somente são obrigadas a proteger os dados, mas a explicar por que tem aqueles dados em seu poder e como está tratando os dados. Isso tem um caso que até eu acho, não sei se é o parágrafo 5º, não me recordo do artigo da lei, que fala sobre os planos de saúde. O que acontece? O plano de saúde não pode, já não podia antes, mas agora a lei pune o plano de saúde que assim fizer, que buscar as informações do segurado para poder contratar ou não com determinado segurado. Olha, esse segurado aqui é um segurado de risco porque o hospital tal me informou que ele foi internado com problema cardiovascular na data tal. Então, o plano de saúde dificultava a contratação com aquele segurado. Então, nem isso o plano de saúde pode fazer mais e não pode mais receber esse tipo de informação. Então, a lei vem blindando uma série de circunstâncias. É o mesmo caso aí, doutor Ricardo. Por exemplo, eu tenho uma seguradora, eu vou fazer seguro de vida, por exemplo. E aí é até engraçado, porque eu me lembro de uma cena de um filme em que se pesquisava muito a vida da pessoa, tipo, em que hotéis ele fica, que tipo de atividade de risco ele faz, para fazer ou não o seguro de vida daquela pessoa. Aí também se enquadra, as seguradoras não podem ter acesso a determinados dados aí dessas pessoas? Não, assim, veja bem,
A privacidade pode até ter acesso ao dado, mas não pode utilizar o dado Para negar. para seu benefício próprio, para comercialmente estabelecer metas de negócio. Então, assim, a segurança dos dados, ela visa proteção do consumidor. Então, o consumidor não pode ficar vulnerável porque a seguradora teve acesso a determinados dados e dificultou uma contratação ou estabeleceu valores que não são condizentes. Esses dados, eles podem ser, se o segurado entregar os dados, consentir com a entrega dos dados, tudo bem, pode ter, mas ela só não pode utilizar isso como forma de se beneficiar economicamente. Que tipo de dados são protegidos aí? Aí o que é protegido? O que é meu dentro de uma instituição é protegido e não pode ser divulgado de maneira nenhuma? São qualquer tipo de dado que possa abrir mão da sua privacidade. Vamos ao exemplo do recursos humanos de uma empresa. Por exemplo, você tem um funcionário que tirou algum tipo de licença e ele volta e ele te reporta o CID dessa licença. Ele pode ter desde saído para um problema simples, como ele pode, por exemplo, ser soro positivo e não querer que essa informação se torne pública, isso é direito dele. A empresa, no caso, ela tem que receber esse dado, compilar isso no social, mas ela não pode armazenar isso no banco de dados. Vamos dar exemplo que nessa mesma empresa você tem a pessoa de recursos humanos que cuida disso, mas você tem, por exemplo, outros setores da empresa que têm acesso a essa base comum. Então alguém, às vezes, futucando, pode pegar um dado desse que pode, às vezes, até acabar com a vida de uma pessoa de uma razão. E da mesma forma, dados que envolvem... Quando a gente diz a pessoa sensível em geral, a privacidade é sua. É você que tem controle daquilo que você quer ou não que isso... Aí entra também, Clério, por exemplo, opção política, filiação sindical, filiação partidária, isso tudo não pode ser divulgado. Tudo. Porque pode ser prejudicado, né? Tipo, eu estou prestando um serviço para alguém que é de determinada filiação política e aí descobre uma coisa dessa que não é e pode atrapalhar a vida da pessoa. Então, seriam todos os dados pessoais que podem, de alguma forma, te prejudicar. A gente está vivendo a geração do excesso de dados, né? Hoje em dia, a gente tem empresa de marketing, a gente tem concessionária de propaganda que armazena através de algoritmo a sua preferência quase que na última instância. Sem você não precisa de dizer para mim a sua opção partidária, se você é esquerda ou direita, só por aquilo que você puxa na rede social eu já consigo traçar um perfil seu sobre isso. E isso acontece a todo momento, que inclusive você recebe já um marketing totalmente filtrado para você, que são os ads, né, os AdSense. Eles já chegam para você de uma forma bem polida, naquela brincadeira. Pô, eu estava falando sobre geladeira e começa a receber um monte de spam de geladeira. Mas quando a gente pesquisa para comprar, aparece mesmo. Sim. Né? Vem de todas as outras lojas que você não pesquisou, anúncio daquilo ali para você. É uma coisa meio sobrenatural, que não é sobrenatural. Né? Pode ficar tranquilo que hoje à noite vai aparecer. Geladeira para todo mundo aqui. Qual que é o impacto disso, doutor Ricardo, para as corporações, para as empresas, né? E para os usuários também? Para os usuários eu acredito que seja só um impacto positivo, né? Mas e para as empresas se prepararem para proteger esses dados aí? Eu acredito que para as empresas o impacto é positivo também. Obviamente que vai demandar investimento em segurança da informação, em governança dessa informação, em TI, que é a especialidade do Clério. Esse investimento ele vai ter que acontecer, porque, como eu disse, para a empresa é bom também, porque quanto mais vulnerável você fica, mais você corre o risco de perder informações importantes, que são, como disse o Clério, o capital da empresa. Então, se você tem um sistema vulnerável, seja por qual aspecto for, por intermédio dos seus funcionários, saber quem acessa aquelas informações, quem pode vazar aquelas informações, a restrição a essas informações, as empresas se adequando a isso, elas vão estar se protegendo também de sofrerem prejuízos. Então, assim, existem vários casos, a gente conversava há pouco ali fora, Clarinho me contando uma série de casos de invasão, de captura de dados, de estelionato, enfim. Então, assim, tudo isso que a lei vem exigir que o empresário implemente na sua empresa, ela não só protege o cidadão natural, a pessoa natural, ela protege a empresa também. Enquanto os empresários não enxergarem que isso, na verdade, acaba sendo um benefício, eles vão ter dificuldade em implementar a legislação dentro da sua corporação. Então, o que acontece? O vazamento da informação vai ter uma punição, tá? Tem multa estabelecida na legislação, mas vai fazer com que os próprios empresários enxerguem que não é bom vazar, porque a informação é importante para a empresa e, sobretudo, para a reputação da empresa. Né? Uma empresa confiável, ela protege a informação de quem ela se relaciona.
Então vamos aproveitar, né, esse gancho, pegar um exemplo aqui para nós mesmos da associação comercial. A gente tinha um guia comercial dentro do site, a gente acabou tirando esse guia comercial porque as informações que estavam ali, algumas eram ainda até pessoais, porque às vezes o empresário na hora de se cadastrar, ele cadastra muita informação pessoal. Então até pela própria lei de proteção, né, a gente tirou esse guia de lá. E a gente quer voltar com esse guia lá, com informações que sejam importantes para o associado mostrar. A gente teria, para estar completamente seguro, que, por exemplo, fazer um cadastro do que ele autoriza divulgar ou não é necessário? É extremamente necessário. Precisa, de novo, né? Não só com a pessoa sensível à informação, autorizar com a divulgação da informação dela, mas como também de todas as pessoas terceiras que envolvem nesse processo. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei atual, é uma lei moderna. O bom senso de armazenamento de informação, isso existe desde sempre. Aquele exemplo mesmo do recurso humano da empresa. Se essa informação vaza, quem vai ser processado é o dono da empresa. Então você não precisa ter uma lei geral de proteção de dados para você processar alguém por uso indevido dos dados. A gente tem uma sistemática que você tem 3 pilares extremamente importantes hoje na Lei Geral de Proteção de Dados. O braço jurídico, porque o jurídico é quem vai não só fazer as análises do tipo de informação e sensibilidade de informação, como também vai instruir o DPO. DPO ou vai ser o próprio DPO. O DPO é o responsável pelo tratamento e pela coordenação da informação. A gente tem um pilar que é o TI, que é o pilar tecnológico, que ele vai cuidar do como fazer essa sistemática de armazenar dados. Por exemplo, você pode armazenar um dado embaralhado. Eu posso pegar o seu CPF, eu preciso dele para cadastrar você, mas na hora de eu salvar no meu banco de dados, eu posso configurar um algoritmo que eu vou trocar número por letra, então vai estar lá a Amanda, o CPF da Amanda, só que vai estar uma palavra que ninguém consegue saber qual é o CPF. Então eu estou guardando, eu sei porque eu tenho a chave, mas qualquer pessoa que pegar esse dado vai estar embaralhado. E a gente tem a última parte, que normalmente está debaixo do jurídico, que é o administrativo. Essa questão de, eu preciso de um documento assinado, sim, você precisa de bom senso e você precisa de envolver todas as partes. E principalmente as empresas satélite. Hoje a gente tem a SEAP, aí você tem a empresa que faz esse calendário para você. Aí você tem uma empresa terceira que cuida da manutenção do seu site. Você tem uma outra empresa que cuida da gravação do seu conteúdo. Todas essas empresas, elas têm que ter os contratos com sigilo e responsabilidade armazenada para todo mundo. Então, a questão do compliance, para mim, é a chave. E o compliance é uma coisa que existe desde sempre. Só que agora, como tudo no Brasil, né, a punição faz com que as pessoas corram atrás da solução. Doutor Ricardo, dentro disso que o Clério falou aí, e dentro da nova lei, ele falou aí que sempre houve o bom senso, né? Mas que agora você tem uma lei que guia ainda mais esse bom senso. O que mudou aí? Se eu tenho um dado meu divulgado, se eu tenho um dado... O que eu posso fazer? O que eu poderia fazer antes e o que eu posso fazer agora, depois da Lei Geral de Proteção de Dados? Antes você poderia recorrer às medidas judiciais, né? Processar aquela empresa por ter vazado. A empresa certamente se revelaria nos autos como vítima. E se provasse que não teve culpa, que foi vítima de um ato ilícito, de um ato criminoso, fatalmente talvez não fosse condenada. Agora você vai ter uma agência que vai regular essa situação da aplicação da lei, e a denúncia que você faz a essa agência faz com que a agência peça as informações, vasculhe o tratamento de dados feito por aquela empresa que hipoteticamente teria vazado o seu dado, e aí essa empresa vai ter um prazo de 15 dias, que é um prazo que todo mundo reputa muito curto. Na Europa são 30 dias com dilação, possível dilação. No Brasil são 15 dias sem dilação. Então, assim, 30 dias na Europa, se eu não estou enganado, 40% das empresas conseguiram entregar em 30 dias. Elas sempre tiveram que pedir dilação do prazo. No Brasil, com 15 dias, é uma cultura muito mais atrasada no que diz respeito à proteção de dados. Eu acredito que vai ser um caos. Mas aí você vai denunciar nessa agência, essa agência vai em cima da empresa, vai solicitar da empresa a forma de tratamento, por que tinha aqueles dados, por que eles foram utilizados e como foram vazados. E aí, se a empresa não conseguir apresentar todos os relatórios, seguindo o que determina a lei, ela vai ser punida, primeiro advertência, depois multa de 2% até 2% do faturamento, de 2% do faturamento da empresa, e podendo chegar até 50 milhões, limitada a 50 milhões, ou seja, 2% é o máximo da multa. Mas tem empresa que fatura 2,5 bi, aí ela vai chegar em uma multa de 50 milhões. E
tem outras penalidades que elas vão, você vai lendo e fala assim, mas essa penalidade é menor do que a multa pecuniária. Por exemplo, tornar público que você vazou os dados do seu cliente. Isso vem depois da multa pecuniária, porque a legislação compreendeu que a reputação da empresa acaba sendo mais importante do que a multa pecuniária. E de fato porque se você tem a sua empresa linkada num processo público, em que todos vão saber que você vazou dados do seu consumidor, o prejuízo é imensurável, é muito mais do que 2% do faturamento. Um prejuízo de imagem imenso. E existe dentro dessa multa, alguma parte disso vai para alguém, para a pessoa que foi lesada, né? Existe uma indenização ou não? A indenização vai ser tratada num processo judicial. Entendi. A indenização é tratada num processo judicial. Vocês dois aí, o Clério aí na área de TI, você, fera aí na área de Direito, já trabalharam em algum caso junto nesse sentido? Já aconteceu, para dar exemplo aí pra gente, para ficar bem claro para as pessoas? A gente presta serviço para algumas empresas em comum. Trabalhamos em empresas em comum, enfim, e teve um episódio de invasão em uma dessas empresas, e essa invasão aconteceu, o Clério detectou, e a empresa tomou a decisão, então, de judicializar isso para tentar buscar quem teria invadido. E o Clério me auxiliando tecnicamente, nós fizemos uma dobradinha, eu entrei com a ação e nós conseguimos descobrir o ID, identificamos a pessoa, era uma pessoa conhecida e, enfim, a empresa, ciente daquilo ali, tomou as providências que deveria tomar. Isso aí. Isso corrobora, né, muito com esse prazo de 15 dias, porque muito das vezes que acontece um processo desse, você acaba dependendo de pessoas terceiras, de satélite. Nesse caso, por exemplo, como foi uma coisa que veio online, veio da internet, a gente precisou de notificar os provedores de internet, os grandes portais. Se salvo engano, a gente notificou o Google, né, para conseguir a coisa de Gmail, a gente notificou a Oi, Telemar, a gente notificou Vivo. Então a gente precisou de informações que, assim, não nada de informação muito complexa, mas até o processo chegar, a pessoa conseguir responder para a gente. Você perde aquele prazo ali, perde tempo, né? Nesse caso Só para você ter uma ideia, se eu não estou enganado, para a gente conseguir a informação finalizada já, com a determinação judicial de que eles deveriam abrir para nós o ID do invasor, demorou mais de um ano. Foi. Mais de um ano. Hoje em dia, a gente vê que a Lei Geral de Proteção de Dados ela vai trazer remédios para esses grandes prazos de tempo. Como, por exemplo, eu e o Ricardo, a gente ficou trocando ideia quase umas 2 semanas para construir uma peça para o juiz que ia ler aquilo, que não é um cara especializado em tecnologia, e a gente tinha que literalmente explicar o ocorrido, depois explicar tecnicamente o que a gente avaliou do ocorrido e depois explicar o porquê que a gente precisava de determinadas informações para ele sim liberar. Porque é uma lei muito específica, né? Se você não tem conhecimento nessa área aí, daqui a área do Clério especificamente, de tecnologia da informação, você não entende mesmo, né? Então, assim, eu queria até que a gente clareasse mais para que as pessoas que estão assistindo também entendessem melhor. Por exemplo, um dado meu, uma foto no Facebook é pública, todo mundo pode usar aquela foto? Uma foto do Instagram é pública, todo mundo pode usar? Isso é um dado protegido ou não é? E aí, no dia a dia, como é que funciona? Quando você fez a sua conta no Instagram e no Facebook, você autorizou. Naquele monte de escrito que você leu, que ninguém leu, ou pelo menos né? deveria ter lido, que ninguém lê. Você marcou um check e deu um ok, ali você está autorizando não só a vinculação pública da sua foto, como também qualquer possível ganho financeiro que relacionado àquilo. Exemplo, você faz... Vamos trazer esse exemplo para Instagram, para o Reels, para o TikTok da vida. Aquilo ali é monetizável. E apesar de você receber um Google, uma grana da Google para alguma coisa, eles também ganham dinheiro com isso. E isso está autorizado. Quando você entrou lá, você, poxa, eu estou de acordo com que vocês possam utilizar. Então, gente, é muito importante ler tudo que a gente sai ticando ok, né? Não, porque a gente não faz isso. Outra coisa também, eu acho interessante vocês falarem aí, talvez mais o Clério, logar em site de banco, em todos os computadores que você usa, né? E como é que você evita aí que haja uma fraude na sua conta, por exemplo, né? Porque entrou ali, está para sempre seus dados ali, como é que funciona isso? A gente tem algumas premissas, mais uma vez, bom senso para as coisas. Você recebeu um e-mail do seu banco falando que você precisa digitar sua senha em algum lugar, gente, o seu banco não vai te pedir a sua própria senha por telefone ou no próprio e-mail para você devolver aquilo ali. Então, às vezes, lendo o que está acontecendo, você já consegue entender que aquilo é um jeito de fazer um phishing, né? É um jeito de pescar a sua informação.
E a gente está tendo hoje muitos golpes envolvendo inclusive o WhatsApp, por exemplo. Esses golpes estão se configurando da seguinte forma. Quando você acaba de baixar o WhatsApp no celular, ele pede para você responder um SMS com 6 algarismos lá que você coloca no aplicativo e te loga. Como é que está funcionando esse golpe agora? Alguém pega o seu número, configura um celular, a pessoa te liga, tenta te enganar de alguma forma. Esses dias aconteceu até com um conhecido, que a gente conseguiu identificar no momento do ocorrido e avisou para ele, só que infelizmente já foi tarde demais. Aí ele me contando o lado dele, ele falou que ligaram para ele falando que era do censo, começaram a perguntar sobre Covid, se ele tomou vacina, se ele ficou doente. Aí o cara finalizou assim, não, eu preciso só de registrar essa pesquisa, me passa os 6 dígitos que chegaram no seu SMS aí agora. Aí ele foi todo inocente, não, é tal, passou. E prendeu nessa ligação. Nesse meio tempo ele teve o WhatsApp dele roubado, e o cara começou a pedir dinheiro para todo mundo que estava na lista de contato dele. Mas assim, se você parar para pensar assim, friamente, a gente conversando agora, vocês aí em casa assistindo esse vídeo, é muito óbvio você não passar isso para alguém, mas às vezes no calor da emoção, no meio de uma ligação, aí que você tem que ter essa noção redobrada. E-mail, ninguém pede senha por e-mail. Tá, mas aí eu tenho uma dúvida jurídica. Chegou um e-mail para mim, eu achei que tudo bem, que eu tinha que dar a senha do banco e eu fui lesado. Eu ainda assim consigo, por exemplo, se isso criou uma dívida, eu ainda assim consigo me livrar disso? Ou não? Eu entrei no golpe e já era. É uma questão bem complexa essa. Eu já tive questões envolvendo exatamente esse caso, em que a pessoa foi vítima de fraude por e-mail mesmo e teve perda financeira. O banco conseguiu comprovar que a pessoa ela agiu com culpa, que na verdade ela facilitou a invasão. E se ela facilitou a invasão, não é justo que o banco seja penalizado por algo que ele não contribuiu. Ou seja, então o banco, na maioria das vezes, salvo raras exceções em que talvez o banco não tenha se certificado, segurado as informações de maneira adequada, mas num caso específico cru como esse, o banco não pode ser punido pela responsabilidade que não foi dele, né? Mas e aí, Cléria, o que eu tenho que fazer? Ler? O que eu não faço? O que eu faço? Eu nunca digito a minha senha, eu posso digitar em algumas ocasiões, que a gente precisa ter, né, dicas aí. Assim, muito simples de você conseguir perceber se você está indo para um portal aleatório ou para um site do banco. Quer ler o URL, aquele www.bb.gov.br, se tiver escrito uma coisa que não é isso, ou então algo em chinês, ou algo indo para a Rússia ali, e apesar do site ser igualzinho, mas se aquele nome ali em cima não tiver condizente com o operador que você está usando, provavelmente você está indo numa página fake que você vai estar entregando seus dados para alguém. Mas o principal não existe hoje nenhuma instituição que te liga para pegar sua senha, te liga para pegar um código. Isso não faria sentido. Ou a pessoa já resolvia com você a transação por telefone, ou a pessoa resolvia tudo para você por mensagem, por aplicativo. Então, normalmente, é uma certa falta de bom senso você passar informação para alguém por telefone. Da mesma forma que, caso de, sequestrei alguém, preciso de que você transfira para uma conta, a maldade do outro lado tem uma criatividade absurda. Mas cabe a você ter uma noção de bom senso. E, infelizmente, tem muita gente que não tem. Tem gente que abre e digita a senha do Banco do Bradesco, e a senha do cara é do Banco do Brasil. O cara não, eu fiquei preocupado de eu ter uma conta no banco e tá lá, mas é muito bom senso. A minha sugestão aconteceu com você achou aquilo estranho, liga pro seu gerente, liga pro 0800 do banco. Você vai conseguir resolver isso na maioria das vezes. Eu acho que divulgar o mais possível, né? Aconteceu comigo, vamos falar para todo mundo, para as outras pessoas não caírem no mesmo golpe. Doutor Ricardo, para as empresas se adequarem juridicamente à Lei Geral de Proteção de Dados, o que elas precisam fazer? Essencialmente para a empresa, a maioria dos meus clientes tem feito aquilo que a gente chama de tapume, né? Ela está levantando toda a estrutura externa para mostrar que está se adequando, mas internamente ela ainda não está preparada. Até porque demanda um investimento em TI, demanda um trabalho muito árduo de segurança e de governança da informação. E o que as empresas têm feito? Elas têm feito pegando o site, olha, aqui suas informações são protegidas, colocando aqueles textos padrões, dizendo que ali a informação do cliente, do consumidor está protegida, mas quando na verdade ainda não está, porque ela não está fazendo um trabalhinho de formiguinha dentro da corporação ainda. E o que as empresas precisam o Clerinho falou, são 3 pilares realmente, o jurídico, o administrativo e o TI. O jurídico vai chancelar e fazer todos os documentos pertinentes para proteção, por exemplo, agora você vai contratar, vou alugar um imóvel
e recebi os dados do locador. Eu sou o locatário, estou alugando um galpão para minha empresa. Recebi os dados. Eu tenho que saber aonde que esses dados vão ficar armazenados, por quanto tempo que eles vão ficar armazenados, por que que eles estão armazenados. Eu vou ter que identificar por que que eles estão armazenados. Porque no futuro, se eu sofrer uma fiscalização, por que que o dado dessa pessoa está aqui? Você não adianta falar, não sei. Não, você tem que saber. O dado dessa pessoa está aqui porque eu precisei tratá-lo quando da contratação daquele galpão que eu aluguei na data tal, e ele está aqui ainda porque eu tenho termos aditivos a fazer nesse contrato. Então você vai precisar se blindar. E toda cláusula contratual agora, ela já está vindo isso já, nas análises dos contratos novos que eu estou fazendo, já vem as cláusulas vinculadas à LGPD, ou seja, as empresas estão assumindo o compromisso de se adequar à legislação. E ao assumir esse compromisso, você passa a bola da responsabilidade para outra empresa. Olha, eu estou segurando as informações aqui, vou passar para você. Se você escapulir essa informação do meu cliente ali, a responsabilidade é sua, que está no contrato, que você também está adequado à LGPD. Então é uma série de circunstâncias, é um trabalho muito grande, mas é um trabalho que acho que vai virar uma chave muito importante no Brasil. Acho que a partir da efetiva... do efetivo vigor da lei, que é, ou seja, quando a multa começar, aí vai ser rápido. Porque aí as coisas vão começar a funcionar. Assim, muitas empresas já estão muito preocupadas, as grandes companhias já estão virando isso até com certa facilidade, porque já tem um investimento em TI já. As grandes empresas vão ter dificuldade para enxergar, as pequenas empresas vão ter dificuldade para enxergar a importância, a relevância disso. Até porque, como vai ter investimento, né? Às vezes, não posso agora, então vai protelando, né? Exatamente, mas não tem como fugir mais. E aí tem que pular para o Clério. Aí precisa ir para o TI. E aí? O que precisa? Tem uma empresa nível 3 TI muito, muito conhecida aqui na cidade, muito boa. Vocês podem procurar. Ele aproveita e faz propaganda no meio do bate-papo. O que eu sempre falo, né, com os amigos, com os clientes que a gente visita pensa na última vez que você trabalhou com uma empresa que você assinou um código de conduta. Falando, gente, olha, você não pode pegar a informação do amiguinho aqui e contar para todo mundo na rua, simplesmente. Foi sempre bom senso. É sempre bom senso. E aí eu queria que a gente finalizasse com vocês, cada um na sua área, deixando um recado aqui para os nossos empresários, né? O canal é para todo mundo, a gente trata de diversos assuntos, mas a associação comercial é a casa do empresário, né? Então, assim, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista de TI e do administrativo, que o Clério pode falar aí, queria que vocês deixassem um recado aí para esse pequeno empresário que ainda não sabe nem o que é, talvez, essa lei, né? Mas que vai precisar. Até um crediário é um dado, sim, não é? Então, fiquem à vontade aí. Então, o recado que a gente pode deixar é que é o que eu acabei de falar. Comece mesmo sem estar preparado. Desenvolva um raciocínio para saber que tipo de informação você tem dentro da sua empresa e daí, partindo daí, saber como vou proteger essa informação e como vou explicar a razão pela qual essa informação está dentro do meu banco de dados. Então, acho que o primeiro exercício que o empresário tem que fazer é a reflexão do que ele tem de informação dentro da empresa dele. E a partir daí, contratar um jurídico se já não tem, contratar um TI se já não tem e estabelecer um administrativo, um controlador dessa informação dentro da empresa. Vai ser preciso ter um controlador dessa informação, alguém que vai ser o responsável pela segurança daquela informação. Outros funcionários acessam aquilo, sim, mas quem são os outros funcionários, que dia que acessou? Então, esse controlador vai ter que saber exatamente explicar, numa eventual fiscalização, a razão pela qual aquele dado foi acessado por aquele respectivo funcionário. Então, o exercício está aí, visualizar que informação você tem, para daí, então, você saber como vai protegê-la, como vai blindar a sua empresa da melhor forma. O primeiro passo é saber o que você está armazenando. Exatamente. Né? Depois, o que eu não posso perder. Exatamente. Se questionar o porquê é muito importante, né? Então, vamos lá, né? Uma dica é você entender o porquê que você está... Se você acabou de pegar esse dado desse cliente seu, por que você armazena? Realmente se faz necessário... Para que ele é útil aqui, né? Por que eu tenho que guardar? Isso daí. E a dica que eu deixo assim, pro pessoal gente, de fato, busca ajuda. Você trabalha com TI, ou você é o responsável jurídico, ok você não saber um pouco sobre isso, você buscar essa ajuda com terceiro. Deixar para o último momento, deixar para a hora que a conta chega, é sempre a forma mais cara e a pior forma disso acontecer. Inclusive, Ricardo, a gente podia fazer uma coisa. Vamos bolar um documento, a gente deixa com a Alina, dando os tópicos, uns links interessantes, para o pessoal poder pesquisar. Vamos fazer isso? Os empresários vão ter um guia aí de onde começar, de onde sair. Ótimo, tá vendo?
O associado aí já vai ter. O associado não, a gente disponibiliza para todos os empresários, associados ou não. Queria agradecer, né, esse encontro aqui nosso de tarde. Ricardo, doutor Ricardo, fazia tempo que a gente não estava pertinho assim conversando. O Clério, a gente se fala, mas também só de longe, né? Muito bom esse bate-papo, porque acho que foi bastante esclarecedor para as pessoas, viu? Amanda, eu agradeço a oportunidade aí de falar sobre esse tema novo, é um tema interessante realmente, mas que está preocupando, sobretudo, os empresários. E vai gerar uma grande dor de cabeça se não for pensado agora, né? Isso aí. Muito obrigado, né? Obrigado, doutor Ricardo, obrigado, Amanda, obrigado, a SEAP, tá deixando a gente falar desse tema que é extremamente importante. Os nossos dados provavelmente vão estar na bio, né, dos arrobas aí para achar na gente na rede social. E é legal seguir a gente, que a gente está sempre postando alguma coisa bem respectiva a esse tema, né? De segurança de dados, proteção. Inclusive, se já quiser começar, já pode procurar os dois. A gente já faz uma propaganda básica. Já vai estar no documento, na assinatura do documento, já vai estar os contatos embora. Olha isso, gente. Meninos, muito obrigada mesmo. Profissionais extremamente capazes, né? E a gente fala muito aqui na SEAP, valorizar o que é nosso, né? Então, a gente gosta muito de trazer aqui as pessoas que são da nossa cidade e que fazem trabalhos incríveis. E vocês estão aí nesse perfil, né? Nessa luta nossa de fazer alguma coisa diferente aqui dentro da nossa cidade. Muito obrigada mesmo. Obrigado a você. E você que ouviu até agora e assistiu a gente nessa entrevista, se inscreve no nosso canal, porque, como eu sempre digo, informação de qualidade é o que não falta aqui.